Salve, salve, peregrinos! Novamente com vocês, professor Steve, vamos continuar o tratamento da territorialidade do direito penal. Em qual território se aplica? A gente já estudou que dentro do nosso território nacional, e já estudamos a abrangência do território nacional, beleza? E a gente viu também lá no artigo 5º do Código Penal, a chamada última forma, a territorialidade por extensão, que vai ser nos dadas através da teoria da bandeira ou do pavilhão nacional. Mas acabou por aí? Não, meus queridos, não acaba por aí. Teremos, olha só, mais um temperozinho aqui, ó, da nossa teoria. Olha só, tá lá no artigo 7º, inciso 1, alíneas A, B, C e D. Isso aqui, vamos chamá-la agora de extraterritorialidade. É a territorialidade fora do nosso território. Então coloquem no caderno de vocês, extraterritorialidade. Isso mesmo, meus queridos peregrinos. Agora preste atenção. Acabou por aí? Não, temos mais outra extensão da nossa territorialidade. E olha só, vamos colocar aqui, ó, mais um temperozinho, o orégano, beleza? E onde está isso, meus queridos? Olha só, no artigo 7º, inciso 2, alíneas A, B e C. O que traz este artigo para a gente? A chamada extraterritorialidade. Extra é fora. Então, é a aplicação no espaço, fora do nosso território. Então, preste atenção. As duas são extraterritorialidades, professor? São, só que aqui no artigo 7º, essas causas aqui trazendo pelas alíneas A, B, C e D, é a extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, não há uma condição específica para ser aplicada a nossa legislação. Beleza? Agora, preste atenção. Aqui temos a extraterritorialidade condicionada, porque haverá algumas condições trazidas pelo parágrafo 1º, pelo parágrafo 2º do artigo 7º. Então, preste atenção. Quais são essas causas, professor? Estou curioso. Quais são essas causas? Primeiro, a linha A nos traz que será aplicado a nossa lei penal caso seja crime contra quem? Se for crime contra o presidente da República Federativa do Brasil. Se for crimes contra o presidente da República, incondicionalmente aplicará a nossa lei, beleza? Incondicionalmente aplicará a nossa lei penal. Calma, não se desespere. Vamos ver como isso será feito. Agora, é qualquer crime contra o presidente da República? Olha aí no artigo 7º, inciso 1, a linha A. Não é qualquer crime. São os crimes em se tratando de sua vida, os crimes contra a vida, está lá no artigo 121 ao 128 do Código Penal, ou os crimes contra o patrimônio, os crimes contra o patrimônio do presidente da República, se tratando de sua vida ou última forma, patrimônio não, sua liberdade. Anotem aí, corrijam. Em se tratando de sua liberdade. Se tratando da vida do presidente da República ou de sua liberdade, não importa quem seja o agente, aplicará a nossa lei penal por força do artigo 7º, inciso 1, a linha A. Mas acaba por aí? Não, teremos agora a linha B.
B. A linha B nos traz a extraterritorialidade condicionada, quando o crime for ainda contra a administração pública. Professor, é toda a administração pública? Pública. É toda a administração pública? Sim, a administração pública direta ou indireta, colocando aí a União, os estados, os municípios, ou o Distrito Federal e territórios. Em se tratando ainda dos seus órgãos, é claro, né? Seus órgãos, as empresas públicas, as sociedade de economia mista, as autarquias e as fundações públicas. Isso aí é lá no direito administrativo. Agora, é qualquer pessoa? Sim. Que cometa crime contra quem? A administração pública. A administração pública, seja ela direta ou indireta. Mas é qualquer crime? Não. Aí agora a gente vai ver os crimes. São os crimes contra a fé ou seu patrimônio. Agora sim entra o patrimônio, né? Vida ou liberdade do presidente da República, fé ou o patrimônio da administração pública. Mas ainda teremos contra a administração pública, na linha C, contra a administração pública, seja ela direta ou indireta, qualquer que seja o agente que esteja ao seu serviço. Então coloquem aí, por um de seus agentes ou quem esteja ao seu serviço. Isso mesmo. Então aqui não importa quem seja o agente, se for contra a administração pública, cometido por um de seus agentes ou a quem esteja a seu serviço. Beleza? Mas acabou por aí? Não, ainda temos mais uma extraterritorialidade incondicionada, que é a linha delta, a linha D. A linha D vai trazer os crimes cometidos por brasileiro ou domiciliados no Brasil. Mas qual que é o crime? É contra? Não. Agora é o crime em específico, chamado de genocídio. Genocídio. Beleza? O crime de genocídio, na Lei 2.889, de 56, é quando uma pessoa atenta, afronta, queira exterminar uma raça, credo, cor, procedência nacional. Agora, temos que complementar. É o crime de genocídio cometidos por brasileiros. Aqui a lei não faz distinção, ela fala apenas brasileiros. Então englobamos natos ou naturalizados, ou domiciliados no Brasil. Domiciliados no Brasil. Beleza, meus queridos? Tá aí para vocês a descrição do artigo 7º, inciso 1, em suas alíneas, que é uma extraterritorialidade incondicionada. Agora, preste atenção. Quando eu trabalhei lá a teoria da territorialidade absoluta, eu disse que essa teoria, ela é aplicada por quem? Por quem? Pelo Código de Processo Penal. É a Lei 3.688 de 1941. Então, nosso Código de Processo pode ser aplicado aqui dentro, não lá fora. Mas a nossa lei penal, ela pode ser aplicada aos crimes cometidos lá fora. Mas para que isso aqui, no artigo 5º e do artigo 7º, inciso 1, ocorra, preste atenção no que eu vou dizer agora, para que isso aí ocorra, coloquem uma observação aí no caderno de vocês, preste atenção, olha só. O agente tem que adentrar ao território nacional. Não tem como pegarmos aí o juiz, o promotor, o advogado, o defensor público, o delegado, o
o policial, o escrivão, o escrevente, o agente, botar aí todo mundo dentro do avião e ir lá para o estrangeiro, lá para a Casa Branca, processar nosso brasileiro. Não é assim que funciona. Por algum motivo ele vai ter que entrar ao nosso território nacional e ser julgado aqui dentro. Como isso acontece? Através de uma extradição, ou através dos meios naturais. Ele não foi pego lá, entrou aqui dentro, descobriu-se sobre esse crime, e ele vai ser processado aqui dentro. Beleza? Então, isso aqui não é uma condição, ela é incondicionada. Mas preste atenção, temos ainda outros 3 casos. Outros 3 casos, que é a extraterritorialidade condicionada. Então vamos ver primeiramente os casos, depois vamos colocar quais são essas condições. O que poderia acontecer para não aplicar a nossa lei penal? Preste atenção, a linha A, preste atenção no que eu vou escrever aqui agora. A linha A da extraterritorialidade o quê? Condicionada, nos traz que vai ser aplicado a nossa lei penal quando houver, olha só, tratados e convenções internacionais de direito. Tratados e convenções internacionais de direito, a qual o Brasil obriga a fazer parte, a qual o Brasil se propõe a fazer parte de um tratado internacional, beleza? Mas acaba por aí? Não, isso aqui é uma forma condicionada. E a outra forma condicionada, aqui é o seguinte, meus queridos, aqui não importa o lugar, não importa o crime, vai ser aplicado a nossa lei penal, sempre que o agente for, o agente o que? Ativo do crime, for brasileiro. Beleza? Então essa é a segunda forma de extraterritorialidade condicionada, estendido à pessoa e não mais ao crime, não mais o lugar, ratione personae, não ratione locis, não é razão da localidade, não é razão do crime, é em razão do brasileiro, da condição de ser brasileiro. E por fim, olha só, teremos uma linha C, que eu faço um link agora com você, na última aula, quando estudamos o artigo 5º. Quem lembra aí? Vamos lá, vamos relembrar comigo. São 4 casos de territorialidade por extensão. 4 casos. Quais são? Em embarcações ou aeronaves brasileiras, ou seja, públicas em qualquer lugar que esteja. Segundo, em embarcações ou aeronaves mercantes, ou seja, as privadas. Quando a serviço do país, equiparam-se às públicas, ou seja, em qualquer lugar que esteja. E ainda aplicará a nossa lei penal quando for embarcações ou aeronaves mercantes, ou seja, privadas, apenas em alto mar, terra de ninguém, águas internacionais, onde nenhum país tem a sua jurisdição. Mas lembra da quarta? Lembra lá da quarta? Sim ou não? Quando for embarcações ou aeronaves estrangeiras, sim, dentro do nosso território nacional. Agora, preste atenção, vamos colocar a linha C com outra cor aqui. Por quê? Porque a embarcação estrangeira, ela pode ter sido cometido o crime lá em águas internacionais. Só que ela, em vez de voltar para o país de origem, ela vem para onde? Para o nosso país, para que não haja impunidade deste crime, vai ser aplicado também nas embarcações estrangeiras, em que lá fora, no estrangeiro, lá fora, não tenham sido processados, não tenham sido processados ou julgados o crime, ou, olha lá, julgado aquele crime. Então, neste caso, a gente está fechando a territorialidade com a extraterritorialidade incondicionada e com a territorialidade condicionada. Peguem esses casos aqui, faça suas anotações, tira, print, pause o vídeo, faça como desejar, mas não esqueça a diferença das duas. Beleza? Por isso que são temperos aí diferentes.
diferentes. Beleza? Pausa o vídeo. Vou apagar o quadro agora, porque, preste atenção, a gente viu as circunstâncias, certo? As situações. Mas eu não falei quais são as condições. Eu não falei as condições para esta territorialidade condicionada. Extraterritorialidade condicionada. Então, olha só, quais são essas condições? Quais são essas condições para aplicação nestes 3 casozinhos aqui? Preste atenção. Quais são? Primeiramente, o agente adentrar ao território nacional. Por quê? Porque para que ele seja processado, tem que estar absolutamente dentro do nosso território. Não o crime foi lá. O crime foi lá fora. Por exemplo, o agente é brasileiro e cometeu um crime lá fora. Beleza? E ele adentra ao nosso território nacional. Beleza? Outra condição. O crime tem que ser típico. Ou seja, tem que ser um crime no país cometido, no país estrangeiro, tem que ser crime lá fora, mas aqui dentro também tem que ser crime? Por óbvio, o Brasil só vai processar, só vai tratar dos crimes que são tipificados em nosso Código Penal ou legislação penal extravagante, beleza? Então tem que ser típico tanto lá, quanto aqui, beleza? Preste atenção, tem que ser o crime do rol taxativo passivo, ou seja, condição em que o Brasil adotou a extradição. Os crimes que caibam extradição. Por quê? Porque o camarada vai ter que entrar aqui no Brasil. Ele foi pego lá fora, ele cometeu crime lá fora, mas ele adentra nosso território nacional através de uma extradição ou deportação, não importa. Uma extradição é para os crimes, beleza? Então tem que ser um crime passivo de extradição pelo Brasil. Tem mais, professor? Tem mais condições sim. Preste atenção. O agente não ter sido absolvido lá fora. Ele não pode ter sido absolvido para que seja nessas extraterritorialidade, lembrando, condicionada, não é aquela incondicionada que eu já apaguei, beleza? Só a condicionada, não ter sido absolvido ou não ter cumprido a pena, ou não ter o agente cumprido a sua pena, beleza? Por quê? Porque se ele houver cumprido a pena, já houve toda a condição da extraterritorialidade condicionada. Ele não vai ser julgado e processado aqui, meus peregrinos. Agora, preste atenção, acabou? Não, ainda temos aqui o agente não tiver sido perdoado ou ainda extinta a sua punibilidade. Extinta a sua punibilidade. Ou seja, um exemplo aqui, uma prescrição do crime, beleza? Não houver extinta a sua punibilidade. Professor, o que é punibilidade? Daqui a pouquinho vamos estudar sobre isso, beleza? Acabou, meus queridos? Yes! Acabou, está aqui o rol de condições para aplicação dos casos de embarcações ou aeronaves estrangeiras que lá fora não tenha sido julgada, cometido por brasileiro ou que houver tratados em convenções internacionais de direito. Onde está isso? Está lá no artigo 7º, inciso 2, né, que a gente já estudou, mas concomitante com seu parágrafo 1º do Código Penal. Beleza? Primeiro e segundo. Primeiro e
Parágrafo 2º do Código Penal. Então não se desespere. Eu sei que está dando um nó na sua cabeça. Eu sei que agora você não consegue entender. Professor, eu estudei com o professor de Direito Constitucional, o chamado bis in idem, a vedação, a proibição do princípio chamado bis in idem, ou a dupla punibilidade. Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Beleza? Bom, agora, como que a nossa legislação faz esse trâmite? Preste atenção, vou apagar aqui a extraterritorialidade, que são as condições. Quando houver tratado de convenções internacionais de direito, quando o agente for brasileiro, ou quando forem em embarcações ou aeronaves estrangeiras que lá fora não ter sido processadas. Em quais condições? Em quais condições? Quando o agente adentrar ao território nacional, quando o crime for ser punido, crime no país estrangeiro em que foi cometido, ser passivo este crime de extradição, o agente não ter sido absolvido ou não ter cumprido toda a pena, e se o agente não tiver sido perdoado ou extinta a sua punibilidade. Esta é a condicionada. Essa vai ser a mais cobrada na prova, porque a outra é muito fácil. Então vamos fazer a descrição aqui? Vamos fazer a descrição aqui. Tínhamos mais um tempero aqui, que é o chamado sal, que é a extraterritorialidade. 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 Essa extraterritorialidade é a chamada de incondicionada. Eu vou repetir para vocês, eu gosto de repetir. Fica maçante gravar nessa cachola de vocês. Quais são as condições da incondicionada? São 4. Crimes contra o presidente da República em se tratando de sua vida ou de sua liberdade. Crimes contra a administração pública em se tratando de sua fé ou de seu patrimônio. Os crimes contra a administração pública cometido por um de seus agentes ou a quem esteja a seu serviço. E, por fim, o genocídio cometido por brasileiros ou domiciliados no Brasil. Ah, professor, mas aí temos a condicionada. Temos a condicionada que eu acabei de falar para vocês. Certo? Olha só. É a extraterritorialidade. Extraterritorialidade condicionada. E acabamos de ver as condições que estavam aqui. Beleza? Voltem a fita, voltem aí o DVD e rebobinem e sejam felizes agora. Bom, a gente está estudando qual teoria, então? Se o Código de Processo Penal adota absoluta, mas temos alguns temperos. E é isso mesmo, olha só. Agora está ficando claro na cabeça de vocês, é a teoria da territorialidade, o quê? Temperada ou mitigada. Temos esse outro nome, teoria da territorialidade temperada. Olha lá. Mas aí o senhor estava falando, professor, que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo ato. Sim! E como que o Código Penal resolve isso? Através do artigo 8º do Código Penal. Vai lá, é a vedação, ou seja, proibição, vedação do chamado bis in idem. Ou seja, de novo no também, ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo ato. Agora, preste atenção. O artigo 8º, em decorrência deste princípio, vai fazer uma proporcionalização, vai trazer uma compatibilização das penas. O camarada foi pego lá, julgado e processado lá. Se for incondicionada, quando ele adentrar aqui, ele vai ser processado e julgado aqui. Se for condicionada, ele também vai ser julgado e processado aqui, se não tiver o quê? Aquelas condições, aqueles requisitos. Quais são?
adentrar o agente no território brasileiro, ser o crime punido lá no estrangeiro, o crime ser também taxado como um rol de crimes que são passíveis de extradição, o agente não ter sido absolvido, porque se ele foi absolvido, acabou a condição. Ele não ter sido absolvido ou não ter cumprido a pena inteira, não ter cumprido pena, ou ainda não ter sido que extinta a punibilidade do agente, ou ele ter sido perdoado, beleza? Agora preste atenção, olha só, como que isso vai acontecer? Se as penas cumpridas lá no estrangeiro, se a pena lá no estrangeiro, lá no estrangeiro, for de mesma espécie, mesmas espécies. Como assim espécies de pena? Lá fora foi prisão, aqui também foi prisão. Então preste atenção, se for de mesmas espécies, o que acontece? Vai haver uma computação. Ou seja, elas vão subtrair uma da outra. Exemplo, o crime foi cometido lá na Disney. O camarada, o brasileiro condicionada, matou o Mickey. E aí vai ser cumprida uma pena lá. Só que ele não cumpriu a pena toda, foi extraditado. Vai pegar a pena lá dos Estados Unidos, do United States of America, né? E vai diminuir com a pena aplicada no Brasil. Exemplo, ele pegou 10 anos lá, mas a pena dele aqui foi 30. 10 menos 30, ele ainda vai ter 20 anos para ser cumprido aqui, porque vai computar. Mas, professor, essas penas podem ser de espécies distintas, não podem? Lá fora foi multa, e aqui dentro é prisão. Lá fora foi prisão, e aqui dentro é multa. Distintas espécies. Então aqui, ó, vai ser o quê? Diferente. Vai haver uma cumulação. Vai se acumular. Vai o quê? Olha só, somar. A pena cumprida lá fora, mais a pena aqui dentro, porque são de espécies diferentes. Meus queridos peregrinos, acabamos agora com toda a territorialidade, que é a teoria da territorialidade temperada. Dentro do nosso território nacional, embarcações e aeronaves. Aqueles casos do artigo 7º, inciso 1, que são a extraterritorialidade incondicionada, e aqueles casos do artigo 7º, inciso 2, que são as territorialidades condicionadas, analisando as condições. Vamos trabalhar no próximo módulo de aula a teoria geral do crime. O que é crime para vocês? Fica a pergunta, até a próxima aula.